Você sabe, né? Nós estamos vivendo um período de escassez hídrica, trazendo uma crise energética. Estamos naquela bandeira de escassez hídrica, com a conta de energia mais cara do que quando estávamos na bandeira vermelha. Fora isso, ainda tem as queimadas que atingem a rede elétrica e causam interrupção de energia para domicílios, comércio, hospitais, escolas. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo por Skype com o gerente de saúde e segurança do trabalho da CEMIG, o João José Magalhães Soares. Obrigado, João José, por conversar com a gente aqui no Mando News. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo comigo e com vocês. Boa noite, ouvintes também, tudo 100% sempre. Maravilha, isso aí. O que não está 100% é essas notícias que chegam para vocês aí do Departamento de Segurança e principalmente também as pessoas do campo de quando tem incêndio em rede elétrica e é preciso corrigir esse problema. Dobrou a quantidade de incêndios que trouxeram interrupção para a energia neste ano, João José? Dobrou sim, só para você ter uma ideia, agora até o dia 28 de setembro, que foi antes de ontem, o número de ocorrências de queimadas já tinha sido igual ao do ano passado, com um aumento muito grande, tá? E qual que é o grande problema? Nós estamos vivendo um período da pior crise hídrica que nós estamos tendo da série histórica, e aí o terreno, como não choveu durante esse início de ano, final do ano passado, então o terreno mais seco, a vegetação mais seca, isso aí, qualquer focozinho de incêndio, ele acaba se tornando uma queimada muito grande. E as queimadas, elas prejudicam a fauna, a flora, mas muito o sistema elétrico também. Só para vocês terem uma ideia, só esse ano nós já tivemos 386 mil pessoas que tiveram energia interrompida em função das queimadas. E como a gente vê, as queimadas elas acontecem em áreas rurais, locais de difícil acesso, com serras, morros, às vezes em locais difíceis de chegar. E quando existe uma queimada dessa, elas queimam os postes, os cabos, as torres, as subestações, e são normalmente equipamentos muito difíceis de transportar e em locais de difícil acesso também. Aí as equipes de campo nossas têm um trabalho muito grande que tem que esperar o fogo acabar, o bombeiro apagar, a Defesa Civil nos ajudar. Acabando esse incêndio, tem que esperar esfriar para ir lá ver qual que é a consequência. Então, a interrupção em função de uma queimada, ela demora muito mais do que uma interrupção por um outro motivo qualquer, em função da dificuldade de acesso e das condições dos locais lá da queimada. Um prejuízo e tanto. E vocês estimam a questão disso mesmo, de prejuízos que trazem essa interrupção, como o senhor acabou de dizer, fica com um período maior do que em outros episódios de interrupção de energia? Olha, o prejuízo é para todo mundo. Imagina o seguinte, está todo mundo aí vivendo a produção, tentando levar a vida normal, nós estamos voltando aí com as questões econômicas e sociais todas. Então, quando existe uma interrupção de energia, seja na indústria, no comércio, no hospital, o hospital às vezes a gente está preocupado lá com o TI, com os leitos. Quando existe uma interrupção de energia, se o gerador não funcionar bem, nós temos outros problemas relacionados à saúde também. Então, e se isso vem de uma queimada, que era algo que poderia ser evitável, isso nos deixa muito triste. E só para vocês terem uma ideia, nós tivemos aí no início desse mês, no Triângulo Mineiro, uma queimada que atingiu mais de 200 quilômetros das nossas redes. Nós tivemos que ter lá cerca de quase 200 pessoas trabalhando durante uma semana inteira. Então, você imagina, ao invés desses trabalhadores estarem fazendo atividade de prevenção, eles estão fazendo uma de correção que poderia ser evitada por uma prevenção da população de uma forma geral. Então, é uma situação que acaba atrapalhando a vida de todos nós, muito ruim mesmo. Tá? E esse exemplo que eu dei é só para ver o tamanho do problema nesse período seco. Pega um canavial, uma plantação de milho que já está seco, os agricultores estão sofrendo muito com isso também. Então, quando ela começa a queimar, ela vai queimando muito, muito mesmo, atingindo as redes, o que tiver na frente vai queimando. Aí as nossas equipes têm que esperar, aí você vai trocar um poste, trocar uma torre, refazer algum equipamento na subestação também. Isso é muito crítico para todos nós. A gente sempre comenta aí da questão dos incêndios criminosos provocados pela ação humana, aquela que sai de descontrole. Mas quais outras causas que a gente pode ficar alerta e evitar aqueles inícios de incêndio, João? Foi muito bom você ter falado que tem alguns que a gente tem muita noção deles. Por exemplo, fez uma fogueira, está no acampamento ou no local qualquer, apaga ela completamente. Não pode ficar uma brasazinha, nenhuma fumaça que ela pode se regenerar porque está muito seco. Então, é não fazer fogueira de forma alguma. Se tiver que fazer de tudo para que ela seja apagada. Agora, existem algumas situações que as pessoas, por falta de maldade, não sabem. Aí eu vou jogar uma garrafa de vidro, uma garrafa plástica em algum local. Com a incidência dos raios solares nessa garrafa, aquilo ele vai esquentando, o terreno está seco, então começa uma brasa ali, vai pegar fogo.
Às vezes um plástico pequenininho é só um plástico, mas o plástico, dependendo da posição dele, com a incidência do sol, ele vai gerar também um grande incêndio, ou seja, os grandes incêndios, eles podem começar por pequenas fogueiras, pequenos focos, e que acabam transformando em algo muito grande. Primeiro, é não fazer queimada de forma alguma. Existe uma prática antiga que hoje é crime. Ah, eu vou arar meu pasto, depois eu vou e queimo tudo. Não façam isso, porque nesse período seco, se você começa qualquer fogo, por menor que seja, você não consegue controlar, porque é muito rápido, o terreno está muito seco. Nós estamos vivendo, volto a falar, a pior crise hídrica da nossa história. E isso traz consequências até para a geração de energia. E é interessante falar dessa crise, porque os reservatórios nossos, eles estão no mínimo para geração. Então, quando acontece uma interrupção numa linha de transmissão que liga uma usina até as cidades, o que acontece? Nós temos que tentar fazer religar as cidades por uma outra linha de transmissão. E se acontece simultaneamente 2 ou mais interrupções, então nós vamos ficar muito mais tempo sem energia até que restabeleça, que regularize a questão das queimadas. Então as queimadas, elas trazem prejuízo para o meio ambiente, para a sociedade, para os processos produtivos todos no Brasil e muitos problemas para nós das concessionárias de energia elétrica. É todo mundo ter essa consciência, então, para evitar a queimada e evitar também o consumo excessivo de energia diante dessa crise que nós estamos vivendo, deixando as usinas um pouco mais tranquilas, né, João? E é importante com relação ao consumo, a gente sempre fala consumo eficiente e com consciência. Então, assim, é não tomar banho quente. Um banho, só para vocês terem uma ideia, o chuveiro, ele representa mais ou menos 30% do consumo da conta de luz da casa de qualquer um de nós. Então, se você toma todo dia um banho de 10 minutos, aquele banho, ele representa 30%. Se você passar ele para 15 minutos, a sua conta de energia não vai aumentar na mesma proporção, vai aumentar cerca de 15%. Da mesma forma, se você reduzir o banho de 10 minutos para 5 minutos, que é possível fazer isso, você desliga, vai ensaboar, desliga também, você acaba reduzindo a sua conta de energia também e nos ajuda a fugir dessa crise de uma forma um pouquinho melhor também. Perfeito. Muito obrigado por essa entrevista, João José Magalhães Soares, gerente de saúde e trabalho da CEMIG. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigado, um abraço para todos os ouvintes, obrigado pela oportunidade. Só uma lembrança aqui, respeito à vida é nosso maior valor e nós precisamos transformar a vida das pessoas com a nossa energia. Um abraço, obrigado.